noite a todos. Gostaria de convidar, hoje nós temos aqui no Humanidade a palestrante Natália Mirizola. Ela vai falar sobre o tema Ser Mãe, então gostaria de estar colocando para todos que nós vamos estar fechando esse ciclo de palestras esse ano, e para 2019 vocês acompanhem também a nossa programação dos ciclos de palestras que nós vamos estar lançando, além dos cursos de formação de AT também aqui do Humanidade. Então é isso, com a palavra Natália. Muito obrigado, Natália, e a todos que estão aqui presentes. Obrigada, Júlio. Bom, boa noite, gente. Então, hoje eu vou falar sobre um tema que, para mim, veio, na verdade, a vontade de falar sobre esse tema depois que eu fui mãe. E depois, no ano passado, que a gente foi num congresso, né, de AT, e eu vi lá alguns ATs trabalhando com mães. E aí isso me chamou a atenção, nunca tinha pensado sobre isso, sobre trabalhar com esse público, né? E aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, quando a gente pensa em pais de primeira, segunda, até terceira viagem, né? A gente pensa, será que a gente acerta em tudo que faz? É comum, né, os pais quererem acertar, quererem fazer tudo certo, mas a gente é ser humano e seres humanos são imperfeitos. Então é bem difícil, né? De repente você tá ali e uma vida entra na sua. Isso acontece. E aí agora já não é mais você que tem alguém, né, que te suporta, né, ou alguém que está ali suportando você. É com você que estão contando. E só com você. É com você que estão contando o tempo todo. É com você que está a responsabilidade de cuidar, de zelar, de proteger, de amparar, de ter prontamente, né, de estar prontamente atendendo todas as necessidades de um outro ser humano, e de um ser humano que você ainda não conhece, que você ainda nem sabe como é. Tudo bem, você conhece ali, né, porque antes estava dentro de você, mas quando passa a estar do lado de fora, você precisa aprender a conhecer de outro modo. E mais importante, que eu acho que está dentro de tudo isso, né, que é amar incondicionalmente. E podemos dizer que o amar é tanto um sentimento, sei lá, instintivo, quanto construído. Ele é construído a cada dia, em cada momento, em cada espaço, assim, em cada pedacinho de tempo, né? E voltando nessa questão, será que a gente pode esperar que a gente vai acertar? Como é que a gente pode esperar isso? Como é que a gente pode exigir de nós mesmos algo assim, se eram tarefas que a gente antes nem tinha experimentado? O que a gente precisa é estar disponível às transformações que vão acontecer nesse momento e que ainda a gente não conhece. A razão nesse momento pode ajudar, sim, ler livros, tentar entender como funciona uma gestação, como funciona um bebê, entender racionalmente tudo isso pode adiantar, mas a gente também tem que
desapegar de tudo isso em algum momento e tentar se envolver com aquele que está ali. Ter essa disponibilidade de desapegar e se conectar verdadeiramente com o bebê. E aí que eu acho que tá a tarefa mais árdua pra gente, sabe? Primeiro, porque a gente não foi nem educado e nem treinado para isso. E acho que a nossa sociedade hoje em dia também nem prospera e nem vai por esse caminho, sabe? Que é desse verdadeiro encontro íntimo humano. A gente tá mais habituado na sociedade patriarcal, né? Nessa sociedade repleta de leis e repleta de regras. E nesse encontro com o bebê é justamente o oposto. É o polo do mundo matriarcal. É do mundo mais primitivo, mais sensível, mais sutil. Não que não seja necessário, óbvio e fundamental, a função do pai. Ele vai exercer essa função, mas no início dessa jornada é de uma outra forma. Os cuidados e as descobertas do bebê, o que ele precisa, como ele precisa, é primordialmente maternal. O pai, ele vai acompanhar ao lado, muito próximo, participativo. A função dele nesse início é proteger e amparar a mãe, e aqui eu vou usar um termo que a Laura Gutman, que é essa autora aqui desse livro, que eu usei como base, inclusive, para essa palestra, que foi esse livro que me ajudou muito, assim, que me amparou também no meu momento, no meu puerpério, sabe? Então, é o pai que vai proteger e amparar a mãe-bebê. Eu vou usar muito esse termo, mãe-bebê. Mãe-bebê. E aí, logo mais vocês vão entender por quê. Eu vou explicar melhor também. Ele vai amparar essa mãe-bebê do restante do mundo, como se fosse um grande guardião. Por quê? Mãe-bebê, né? Porque eles eram uma unidade anterior na gestação e uma unidade corporal que antes acontecia meio automática, né? Tudo acontecia automático ali. A mãe e o bebê não precisavam pensar, não precisavam... aquilo acontecia. Então, quando eu falava de conhecer, era nesse sentido, né? A mãe sentia o bebê sentia muito a mãe, mas eles ainda não se conheciam. Quando há separação com o parto, eles precisam começar a se conhecer. E o pai tem a função de amparar e de separar o resto do mundo para que eles consigam se conhecer mesmo. Agora vai começar esse processo, né, em que a mulher, ela vai precisar entrar nesse mundo. E para entrar nesse mundo e compreender as necessidades desse bebê, as necessidades físicas, corporais, emocionais, tudo, ela vai precisar se tornar um pouco bebê também. E aí, o que essa autora chama também é que vai acontecer uma gestação fora do útero. Porque o bebê, quando ele nasce, ele ainda não está pronto, como alguns outros mamíferos que a gente vê por aí, né? Alguns mamíferos que já nascem e eles já começam andando, né? Eles já têm alguma autonomia. O bebê humano não. Ele nasce e ele ainda é muito frágil, ele necessita muito que a mãe continue quase que como o bebê canguru, né, que fica naquela bolsinha, né? Só que no caso das mulheres é o colo, é o aconchego. Então ainda precisa aproximadamente uns 9 meses aí
desse ritual aí de gestação extrauterina. Tem uma outra autora, que eu não sei se vocês conhecem, mas que ela escreveu o livro Mulheres que Correm com Lobos. E aí ela faz também um paralelo que eu acho muito interessante, que eu vou ler um pedacinho que eu pensei, que é: os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum. Percepção aguçada, espírito brincalhão, uma elevada capacidade de devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. São profundamente intuitivos e têm grande preocupação com seus filhotes, parceiro e matilha. Tem uma determinação feroz e extrema coragem. Então, ela compara a gente com esse outro tipo de mamífero, né? E ainda, segundo essa autora, ela vai falar muito sobre a mulher selvagem. E eu acho que quando a gente se torna mãe, essa conexão fica quase fundamental. Assim, é quase fundamental que a gente se conecte com a mulher selvagem que habita em nós, assim. Segundo ela, se a gente escuta qualquer mulher, em qualquer cultura, independente da cultura que a gente é influenciada e que a gente está inserida, se a gente escuta essas duas palavras, é acionada uma força, né? Um parentesco absoluto, inegável, irrevogável com esse feminino selvagem. Um relacionamento que pode até ser sido negligenciado, domesticado, proscrito pela cultura, ou simplesmente que a gente não compreenda mais, mas que na nossa medula, no nosso âmago, nós sentimos e conhecemos. A mulher selvagem é a origem do feminino, a alma feminina. Ela é ideia, sentimentos, impulsos, recordações ancestrais. É esse conhecimento que trata de algo primordial, fundamental, do qual qualquer ser humano já experimentou e passou, que foi o tempo que esteve num estado urobórico, o qual esteve conectado, sendo nutrido, acolhido, enquanto se desenvolvia por outro ser humano. Ou seja, a nossa vida começa assim, né? A nossa vida começa dentro, em fusão, misturado. No vazio daquele útero, tem a possibilidade do preenchimento. E do preenchimento vem o desenvolver, o crescer, para depois, sim, se independer gradativamente. Além do mistério, né, da vida gerada, parida, vão vir depois outros mistérios que a mulher vai experimentar, que vão ser a amamentação, que aquele corpo feminino vai começar agora também a produzir a fonte de alimento para aquele bebê também. Então, se tornar mãe é ficar diante dos mistérios. Durante os cuidados que a gente dispensa, né, no relacionamento amoroso, a gente fica diante de mistérios. E a gente não tem como sair ileso dessa experiência. Não tem. Não tem como não se transformar diante de mistérios e diante de um relacionamento amoroso dessa ordem. Muitas vezes a mulher se sente pressionada tanto por si mesma, e boa parte isso acontece, quanto pelo entorno. Achar que só tem que sentir alegria, entusiasmo, satisfação, animação, curiosidade, momentos mágicos, sublimes, e tudo isso acontece. Mas
Também não tem espaço para permitir, sem culpa, os sentimentos de angústia, tristeza, medo, raiva, tédio, abandono e frustração. E esses também vão acontecer. Não tem como evitá-los, porque acontece. E a questão é que quanto mais a gente tenta afastar esses outros sentimentos, mais eles vão poder aparecer no nosso ponto mais frágil, que no caso aí vai ser o nosso ponto mais sensível e frágil, que é o nosso filho, que vai ser o nosso outro eu. O nosso outro eu por quê? Essa autora vai falando então dessa mãe e bebê porque a mãe e o bebê continuam unidos no mundo sutil, no mundo emocional durante muito tempo. Não é, a mãe e bebê, ela vai continuar, o bebê vai continuar espelhando a mãe. Esse momento profundo e emocional das mulheres, talvez o que a gente mais precisa é ser ouvida e legitimada nesses sentimentos tão ambivalentes. Como se a própria mãe natureza ecoasse dentro de nós e pedisse acalento e cuidado. Deve-se sim celebrar, festejar, se fascinar, mas também dar tempo e espaço no ser mais íntimo de nós para elaborar o luto de tudo aquilo que era e já não é mais. Nos despedir da menina que fomos para celebrar a chegada da grande mãe, da divina deusa da fertilidade que nos abençoou e que passamos a experimentar durante, 9 meses, 40 semanas, 280 dias, de acordo com as nossas medidas aí de tempo. Experimentamos sim o mistério de gerar, mas isso não significa necessariamente conhecê-lo. Mistérios por si só são o obscuro, o incógnito, e precisamos com o nascimento vislumbrar os outros mistérios. Sentir o oposto da plenitude do útero cheio, repleto. Isso não significa que toda gestação é sentida como plena em sua totalidade, mas eu estou falando desse aspecto corporal, do feminino desse feminino que se completou com outro ser, do mistério de gerar uma vida, do ser tocada de dentro para fora, do seu eu mais íntimo e divino, da criação, da nutrição, e isso se tornar uma nova vida, que depois você vai ver fora de você. E depois disso você vai ter que se sentir humana outra vez, repleta de imperfeições, ambivalências, vulnerabilidades, inseguranças e incompreensões. Sentir as perdas de sentido, pois antes você acha que era uma e agora já não é mais aquela. Sentir o luto da filha, que agora você não vai mais ser durante um bom tempo, se assim você se adequar se você se sentir envolvida adequadamente com o seu bebê. E o que importa é justamente essa relação, né? O vínculo que vai acontecer. Só que as mulheres, na ansiedade de se tornarem eficientes, supermães, a gente esquece muitas vezes desse vínculo e desse envolvimento. Então, como é que a gente pode pensar nesse envolvimento? Principalmente lembrando que esse bebê é esse corpo frágil e sutil e que ele não se desconecta só a partir do parto, né? Ele continua conectado nesse campo emocional com você, mãe. Durante muito tempo ele ficou ligado para sustentar a sua existência. Então é violento e desumano a gente pensar que só porque nasceu ele não precisa mais. Ambos, aliás, tanto mãe quanto bebê, precisam de um processo que haja uma separação sutil, gradativa, amorosa e pacífica.
O bebê, de qualquer modo, ele deve já se adaptar a uma série já de transformações, né? Ele vai vir do meio aquático para o meio aéreo. Ele já pode ter as vias ali formadas, mas que até então não eram utilizadas. O aparelho, mecanismos digestivos que também ali estavam formados e que passam a ser utilizados, os ajustes de temperatura que agora ele vai começar também a ter que usar, tudo isso já são transformações por si só, muito diferentes e que ele vai ter que se adaptar. Quando eu falo desse campo emocional, que a Laura Gutman acho que fala muito apropriadamente, é porque o bebê, ele não tem ainda formado o intelecto. O intelecto dele vai começar a se formar, né? Mas ele conserva capacidades intuitivas, telepáticas, sutis, e absolutamente ele consegue captar essa alma emocional, né, da mãe. E aí eu retirei também uma frase que eu acho ótima dela. O bebê vive como se fosse dele tudo aquilo que a mãe sente, recorda, aquilo que a preocupa ou o que ela rejeita. O bebê, ele existe na medida em que ele se funde. Ele é um ser fusional, não apenas com a mãe, mas com todo o seu entorno. E como seus cuidados, lógico, principalmente nesse início da vida, estão nas mãos da mãe, isso prioritariamente está nesse lugar materno. Entretanto, ele tem essa estrutura fusional, é uma estrutura mesmo, a estrutura dele é se fundir, é se misturar. E com todos que o cercam ou que cuidam dele, ou com todos os objetos que existem no lugar. Ele é o ser com os outros e com o mundo o tempo todo. Esse ser com o outro e com tudo é um caminho relativamente longo para a construção da psique dele, né? Em direção do eu sou. Esse estado emocional, fusional, vai diminuindo com o tempo, com o passar dos anos, à medida que ele vai amadurecer esse eu sou em seu interior psíquico e emocional. E essa separação emocional vai começar lá com uns 2 anos e meio, onde possivelmente a linguagem verbal vai estar mais ampliada. E aí eles começam primeiro a falar na terceira pessoa ainda, né? Justamente porque ainda está acontecendo essa fusão, então ainda tem esse terceiro, né, ali. Meu filho mesmo ainda usa esse... Agora muito menos, mas ele falava, né? Ele não falava eu, né? Ele falava Pietro. Pietro quer água. Pietro, tananã. Pietro vai pegar, nananã. Então é sempre a terceira pessoa, para depois passar a falar agora eu vou, né? Então é muito interessante quando a gente percebe também isso no dia a dia com eles, né? Como eles vão usando e essa terceira pessoa também, porque quando usa o Pietro quer água e pega a água e me dá água, porque ele acha que eu também quero água. Não é só ele que quer água, eu também quero. Tipo, ele vai beber a água e eu também tenho sede, sabe? Porque tem esse estado ali de eu tô com sede, então minha mãe também tá com sede, né? Então isso eu acho que é muito interessante dessa vivência, dessa experiência ali com eles. Mas o que é muito interessante também para nós, mulheres e mães, é a gente passar esse primeiro momento e perceber que a gente está desdobrada no filho, né? A gente perceber que não
não está... nós não estamos só no nosso corpo, e sim também no corpo do nosso filho. As manifestações do meu eu não são só minhas, mas sim também no corpo dele. Como, né? Porque ele vive como dele o que é meu. Tudo que a mãe sente, mas sobretudo aquilo que não consegue reconhecer. Então, por isso, acho que é importantíssimo nós, mulheres, estejamos disponíveis nesse momento para muitos questionamentos sobre si mesmas nos cuidados com os nossos filhos, já que eles inevitavelmente espelharão conteúdos que por vezes nós próprias deixamos de ver, ou ainda, que nós gostaríamos de não ver sobre nós mesmas. Agora, voltando também ao conceito que a Estés faz sobre a mulher selvagem, ela também pode ser uma guia nesse momento, né? Porque quando a gente se conecta com essa mulher selvagem que existe, que habita em nós, ela tem o dom de dispor de uma guia, de uma intuitiva, de uma sábia, visionária e uma inspiradora, uma ouvinte também, que estimula e vibra tanto o mundo interior quanto o exterior. E acho que questiona muito o que está acontecendo ali. Quando o bebê tem uma dor, tem um choro, um incômodo, claro, depois da gente cuidar de todas as coisas, via fralda, já dei de mamar, já vi se está com frio ou calor, já fiz de tudo e aquele bebê não para de chorar. O que é? A gente deve sustentar isso. Como é sustentar? Ser capaz de se perguntar e tentar compreender o que está acontecendo e ver se aquilo que a gente está atravessando, o bebê e a mãe, não tem a ver com alguma questão que a mãe precisa atravessar. Porque o bebê ele se transforma como se fosse num mestre, num guia. Porque ele tem a magnífica sensibilidade nesse estado de fusão com a mãe ou com a figura materna, de manifestar sem rodeio nenhum qualquer sentimento que normalmente não são apresentáveis à sociedade. Aquilo que a gente desejaria esquecer, aquilo que está lá no passado muito remoto, como se fosse um espelho cristalino dos aspectos mais ocultos. Por isso, o contato com o bebê é um profundo período que a gente deveria aproveitar mais e mais. E todas as mães são capazes, desde que tenham um mínimo de apoio emocional, de ninar, higienizar, enfim, de proporcionar os cuidados físicos necessários para a sobrevivência dos seus bebês. As dificuldades, no entanto, aparecem quando é necessário se envolver e reconhecer os aspectos sombrios, ocultos das próprias almas manifestadas nos corpos de seus filhos, em toda essa complexa dimensão. É fundamental que as mães possam se reconhecer como mães bebês nessas novas habilidades e não exigir de si mesmas o rendimento habitual. E muitas acabam se exigindo racionalidade ou exigindo aptidões que ainda não têm. E aí eu acho que complica muito para essas mães, para nós mães, né? Ficamos com um corpo frágil, vertendo fluidos, doloridos, muitas vezes privados de sono, repetidas vezes, com emoções à flor da pele. A mãe bebê necessita se entregar a esse novo ser tão indiscriminado
e que se vê repetidamente refletida no bebê-mãe. Mas não é tarefa fácil e compreensível. A sensação que por vezes se tem é que estão enlouquecendo, de perder todos os espaços de referência que se tinham, conhecidos antes, que os ruídos, por menores que eles sejam, eles parecem imensos. A vontade de chorar é constante, assim como as do bebê. Acreditam ter perdido a capacidade intelectual racional, vivem como se fosse fora do mundo. É lógico, estão fora do mundo, estão no mundo bebê. E por mais atormentador que isso pareça, é indispensável que seja assim. É assim que o bebê sobrevive. Elas, muitas vezes, tem mães que estão tão imersas nesse lugar que são diagnosticadas com depressões pós-partos e nem sempre são depressões pós-parto, né? Existem depressões pós-parto? Sim, nós sabemos que sim, mas muitas vezes o que acontece é só um brutal encontro da mãe com esses aspectos todos sombrios. E mães muitas vezes que nunca se depararam ou que nunca se conheceram, nunca tiveram essa experiência de se verem refletidas ou olharem profundamente para si. E na hora que ela se encontra com um bebê, inevitavelmente elas vão encontrar esses aspectos. E aí muitas vezes são diagnosticadas com depressões pós-parto. A Gutman também tem um trecho que ela fala sobre isso. Todos se assustam com as sensações extremas da mãe que deu à luz e, em vez de acompanhá-la às profundezas da sua alma feminina, apoia e afetivamente segura, optam por adormecê-las, conseguindo apaziguar o espírito dos demais e deixando a mulher sem condições físicas e emocionais para cuidar do bebê. Com frequência, a lactância é interrompida e a mãe fica com a certeza de que é incapaz e que está agindo terrivelmente mal. Para que a depressão pós-parto real se instale, é necessário haver um importante desequilíbrio emocional ou psíquico anterior ao parto, somado à experiência de um parto mal cuidado. E como nós perdemos a nossa identidade durante o puerpério? Bom, há uma evidente desestruturação física e emocional, né? Com a chegada principalmente desse primeiro filho. Porque primeiro que a gente perde os espaços de referência que a gente tinha, trabalho, se for um estudo, mas os espaços de lazer, espaço entre amigos, até muitas vezes familiares, né? A gente fica à disposição, quase que integral, das necessidades, submetemos, né, à disposição das necessidades do bebê. E a sensação é que o tempo fica parado, a gente está fora da realidade. Então, obviamente que essa desestruturação e essa perda de identidade vai acontecendo já. A gente já não se reconhece mais. Bom, aquela que era no trabalho já não é mais, aquela que era na família também já não é, que era com os amigos também não é. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu só sou essa com esse serzinho, né? Eu sou uma outra pessoa, Aí já começa a acontecer essa perda de identidade. Doloridas, cortadas, humilhadas em muitíssimos casos pelos maus tratos durante o parto, expelindo líquidos por cima e por baixo, e com um bebê que chora, sem que possamos sempre acalmá-lo, deparamos-nos com uma angústia terrível, que piora muito depois das 18 horas, coincidindo dramaticamente com um horário mais difícil para a criança,
Algumas mães sofrem com a solidão, falta de parentes ou amigos que as compreendam e abracem. Um marido, caso tenha um, que trabalha o dia todo, e o vazio produzido pelo fato de não reconhecerem a si mesmas. Tem tanto a sensação de estarem enclausurada, como a situação de desconexão, são estados não escolhidos conscientemente pelas mães, que em sua maioria vivem a maternidade como sinônimo de solidão e ausência em um mundo externo, sem antes ter imaginado o que isso significaria na realidade. É muito importante que depois de um período, e o período que o bebê já pode começar a sair, essas mães comecem a restabelecer novos contatos, né? Novas referências, porque elas estão vivendo um momento tão único, tão importante, que é muito importante começar novos ciclos, novas referências, e começar a troca, né, com novos grupos, começar a falar dos temores, das preocupações, mesmo sabendo que eles são muito íntimos e próprios, subjetivos. Quando a gente fala com outras mães, a gente percebe que também são semelhantes e que pode descobrir que nessa troca a gente se fortalece. A nossa sociedade deveria permitir mais isso, né? Que se construa também mães de uma maneira mais pessoal e única. E não é muito o que a gente vê por aí, né? O que a gente vê muitas vezes são infinitos julgamentos de como ser mãe. Então, não, mas não se faz assim, se faz assado. Mas eu fiz desse jeito. Ao invés de acolher a mãe no sofrimento e no temor, no medo, eu acho que essas são as maiores dificuldades que nós mães encontramos, né? Quando a gente quer esse espaço, um espaço de acolher, um espaço de não julgar as mães que estão principalmente nesse momento aí do puerpério, né? Um espaço em que se possa acolher para desenvolver essa nova identidade, porque cada mãe é única. Existem infinitas possibilidades de ser mãe. E aí também eu vou pegar um outro pedacinho que a Guttmann fala. O mundo anda na velocidade da luz, enquanto as mães submergem nas trevas do recolhimento, conservando suas formas e pedindo silêncio. Compreendendo essas duas realidades superopostas, nos permite tolerar que as mães atravessem lentamente o processo maternal. Estar perto das mães puérperas é, antes de tudo, defendê-las das exigências sociais absurdas e predatórias. Ter clareza e respeito do próprio desejo, confiar na intuição, impulsionar o voo em direção ao interior da alma feminina. São as atitudes que facilitam a travessia. É isso. Cada mãe tem que ter essa intuição, tem que se reconectar com que mãe ela pode ser de verdade, né? E falando ainda nessa desconexão, quando a gente pensa no parto, e na nossa cultura, principalmente ocidental, que se tornou, acho que uma prática médica, as mães vão sendo quase coadjuvantes do próprio parto. Claro, não é via de regra, não que todas as mães aconteçam isso, mas quando a gente pensa de um modo geral, é isso que acontece, né? Tanto que eu não sei quantas vezes eu ouvi enquanto eu estava grávida, mas o que você quer? Mas o que você prefere? Mas você já decidiu? Como se... mas você já falou com a sua médica? Vocês já viram? É parto normal ou cesárea? Peraí, né, gente? Parto é assim? É assim? Eu me questionei muito, assim, né? Sobre o parto,
E a minha resposta era sempre a mesma. Eu não sei. Eu não sei. Porque eu nunca soube como eu queria, se eu tinha que querer. Se eu tinha que querer alguma coisa sobre o parto. Se o parto não ia acontecer. Eu falava isso. O parto vai acontecer. Eu não preciso querer que ele aconteça, como ele vai acontecer. Mas eu escutei isso inúmeras vezes durante a minha gestação. E eu acho que isso mostra como nós mulheres fomos sendo afastadas e arremessadas para um lugar muito pouco feminino e muito distante daquilo que eu estava falando da mulher selvagem, sabe? E mulher selvagem não no sentido de precisa ser assim ou assado o parto, não. A gente se reconectar. Porque é isso, o mundo é um mundo moderno. Então assim, mas de que forma vai ser esse parto para mim, né? A gente não aproveita, de um modo geral, o convite que esse momento oferece para saborear o fundamental da vida sexual das mulheres, porque o parto tem a ver com o primeiro momento, assim, né? Com um momento sexual. Aconteceu um momento sexual, um momento de intimidade. E que a gente possa conhecer verdadeiramente a mais primitiva estrutura, que muitas vezes a gente precisa fortalecer. Se paramos para a gente refletir sobre o parto, o que é necessário que aconteça? O corpo do bebê pronto, ele vai emitir sinais para o corpo da mãe, para que aquele corpo comece mais lentamente, maior ou menor velocidade, abrir a passagem para o outro corpo atravessar e vir para o mundo. E ainda, se a gente levar um pouco mais o pensamento, bom, é o 1 que vai se tornar 2. Para Gutmann, o parto é se preparar para uma erupção de um vulcão eterno, assim, interno, né? É uma experiência avassaladora que requer preparação emocional, apoio, acompanhamento, amor, compreensão, coragem, não só da mulher, mas de quem pretende assisti-la. Para ela, o parto deveria ser revelador no sentido de que cada mulher deveria ter a possibilidade de parir da maneira mais próxima daquilo que ela é em essência. E são poucas as mulheres que conseguem se ver refletidas no parto que acabam de atravessar. Os partos não são bons nem ruins, mas a vivência de cada mãe é fundamental para a compreensão posterior de suas dificuldades no início do vínculo com seu filho. E eu acho que é isso. Então, não importa se vai ser cesárea, se vai ser parto normal, se vai ser humanizado, se vai ter, vamos estimular com ou não com drogas. A questão é como essa mulher em questão, né, ela quer. E aí eu fiquei lembrando agora de um exemplo de uma parente minha. Antes de eu ter meu filho, assim, ela foi ter o bebê dela, uma cesárea, e aí tinha, sei lá, era 8 horas da manhã, marcado, tudo bonitinho, aí ela convidou uma série de pessoas para assistir o parto, e aí tinha aquela janelinha, né, pra você assistir. E aí eu ficava... Eu não conseguia, na verdade, olhar o parto e ver o bebê saindo, enfim, porque eu só me angustiava com aquela mãe, e eu ficava pensando, meu Deus, como é que ela tá? E eu não consegui ver, eu não consegui assistir aquele parto, e eu só ficava pensando, não, eu não quero, isso na minha vez não vai acontecer, eu não quero. Tudo bem, pra ela, é isso, eu respeito, funcionou pra ela, foi uma decisão dela, não estou aqui pra julgar, né, acho que pra ela fazia todo sentido.
Mas para mim aquilo era muito estranho. Era muito estranho. E eu só conseguia me angustiar ali de ver aquele corte e aquele neném saindo. Eu não consegui, na verdade, nem ver o neném. Bem da verdade, não consegui ver. Porque tinha trocentas cabeças na minha frente e eu só conseguia ver as cabeças gritando. E pra mim é muito estranho. Porque é um momento, pra mim, assim, pra minha compreensão, é um momento muito íntimo mesmo. Pra toda aquela comoção. Mas hoje é isso, faz sentido para muitas mulheres que os familiares estejam ali, os amigos, e tudo bem. A questão é isso, mas a gente se perguntar, faz sentido para mim? Faz sentido, porque muitas também é isso, vão porque se sentem pressionadas pela família, ou se sentem pressionadas por médicos, se sentem pressionadas pela sociedade. E aí eu acho que não cabe, não cabe. Cabe a nós decidirmos de que maneira nós queremos colocar uma outra vida que está em nossa incumbência ali, né? Como que vai vir, né? E muitas vezes tudo bem, se não é isso, se também passa por dificuldades, mas se a gente está apoiada em uma médica, um médico, uma doula, dessas pessoas que a gente confia de falar pra gente como é que a gente vai proceder. E por isso que a gente acha que tem que também estar amparada por alguém. Na nossa cultura também o que prevalece muitas vezes é a mulher não sentir dor, né? Não, vamos deixar você sentir dor, como se isso é que fosse causar sofrimento. Dor e sofrimento são coisas diferentes. A mulher consegue passar muitas vezes pela dor, mas pelo sofrimento já é mais difícil. O sofrimento vai ficar muito mais marcado e vai ter muito mais percalços ali na vida dessa mulher do que a própria dor, muitas vezes que ela passar, né? Bom, eu falei rapidamente uma hora aí do mistério do leite, né? Agora eu queria adentrar um pouco mais sobre a questão da amamentação. Eu acreditei sempre, e aí é uma questão muito particular minha, mas que eu gostaria de também estar aqui falando para vocês, que talvez pela minha ignorância, minha juventude, que esse era o cuidado mais desconfortável e, enfim, mais desgastante mesmo para a mãe. E eu dizia, sempre disse, até pouco antes de ficar grávida, que eu não amamentaria. Não, eu não vou amamentar, não vou ter esse desprendimento, não vou conseguir, não vai acontecer comigo. E assim, diante desses meus preconceitos aí, não estavam tão distantes também, né? É isso, acho que de fato a amamentação é desgastante, é um cuidado que exige da mulher muito despreendimento, mas depois do nascimento do meu filho, ainda na gestação eu tinha lá minhas dúvidas, mas depois do nascimento do meu filho, quando eu ouvi, algo em mim mudou. E veio um desejo de realmente amamentá-lo. Eu senti algo, acho que sentir o seio inchando e produzindo leite, o leite descendo, foi algo que mexeu comigo. E aí veio esse desejo de amamentar e eu amamentei durante 7 meses. E além do desejo, digo também que teve força de vontade, porque não foi fácil, assim, não é fácil.
Para algumas mulheres eu sei que é mais fácil. Talvez para mim, por essas questões anteriores, até uma resistência aí minha, eu tive 40 dias de muita dor para amamentar. Então foi difícil, mas estou compartilhando aqui com vocês porque eu acho que a amamentação, ela é um ato de amor mesmo. Ela tem a ver até, a Gutmann, ela vai falando, vamos falar de amamentar, mas também vamos falar de amor, né? Vamos falar também, ela faz uma analogia com o fazer amor. Que para amamentar a gente precisa de tempo e de privacidade. A gente precisa de doação e desse tempo, né? Não tem a ver com duração, não tem a ver com posições, mamilos, claro, tem esses pedaços, né, de muitas vezes machucar, mas não é só isso. Tem a ver com você se permitir estar disponível e sem pressa. Sem pressa e sem dar importância, sem pressa no sentido assim, para alguns bebês pode durar 5 minutos cada mamada, para outros 1 hora, vai depender muito, vocês precisam se conhecer, precisa dessa privacidade para vocês se conhecerem, ver quanto que aquele bebê vai precisar estar junto do seu corpo e quanto tempo. E para ela, todas as mães, absolutamente todas, podem amamentar os seus filhos. Isso nos dias de hoje vai à contramão do que a gente ouve por aí, né? Muitas mães que falam, não, eu não tenho leite. Como é que fica? Afinal, as mulheres têm leite ou não têm, né? Tem algumas mulheres que não têm leite. Não, a gente tem um corpo, a gente possui um corpo que possui seio com as glândulas mamárias, quer dizer, o corpo em si tem a capacidade de produção de leite. Mas também tem uma mente e emoções que muitas vezes impedem isso. Então, toda mulher carrega em si a capacidade de sim produzir leite, mas também as dificuldades de não produzir. A questão o bebê, ele tem o reflexo de sucção, né, intenso o tempo todo, e ele fica praticamente o tempo todo na procura do peito materno. E é necessário que esteja quase o tempo todo junto. Lembrando até que para ele lembrando que para ele e para a mãe produzir o leite, é importante que fique muito perto. E aí eu tô lembrando também, e eu lembro ainda como se fosse hoje, que quando meu filho chegava perto de mim, eu sentia como se fosse um formigamento na base do seio e começava a descer o leite e vinha jorrando, assim, né? E muitas vezes, quando ele também estava distante, mas ele ia ficar com fome, ele ainda não tinha reclamado ainda, mas ele estava distante ali. Eu estava aqui assim, começava esse formigamento, ele reclamava, eu pegava, era a hora que o meu leite descia. E eu me abismava com aquilo, porque era uma coisa muito louca desse corpo, então. Essa conexão louca de 2 corpos serem ainda um só, sabe? Então, a lactação, né, a amamentação, para ela acontecer, a gente precisa quase se desprender mesmo de regras. As regras de
de dar de mamar de 3 em 3 horas, ou dar na determinada posição. E muitas vezes o que a gente mais ouve são várias regras. Regras de outras mães, regras de pediatra, regras de não sei quem. E eu acho que isso talvez seja o que mais contamine as mães. A gente fica contaminado de muitas regras e esquece de se desprender um pouco disso e olhar para aquele bebê e falar: o que é, né? Como que é? Como que é você? Como que sou eu? Como que é meu corpo colado no seu? Como que a gente vai fazer isso acontecer? Voltando ainda a pensar nessa estrutura mamífera, a gente, que eu acho que é uma coisa muito importante para eu ir finalizando aqui, a gente, também como mamíferos e ser social, a gente não é muito desenhado também para ser um ser só mãe, pai e filho, sabe? Eu acho que só mãe e pai muitas vezes não é suficiente para criar um filho. E pode até soar estranho isso, né? Mas a verdade é que primitivamente a gente vivia em comunidades, né? Comunidades, tribos, e quando uma mãe acabava de ter um bebê, essas mães eram cuidadas, elas tinham uma rede de apoio. E hoje a gente não tem essas redes foram se perdendo por aí. E aí o que a gente vê são mães muitas vezes solitárias nos seus apartamentos, com às vezes familiares que moram longe, e aí a gente vê pais muitas vezes sobrecarregados também, porque aí as mães ali aguardam ansiosas, os pais às vezes ficam solitárias, e aí os pais estão lá trabalhando o dia inteiro. Quando voltam, estão tentando exercer uma nova função, que é justamente separar essas mães do mundo, e logo mais eu volto de novo na função do pai, que eu vou explicar um pouquinho mais, mas que... E aí elas vão querer solicitar mais desses pais, e como é que vai ter? Não tem como, né? Porque esses pais também não vão conseguir doar mais. Eu acho que a gente precisa também construir mais redes, sabe? E parar de achar que essas redes são um luxo, sabe? Para acontecer esses cuidados necessários para um bebê, a mãe precisa de uma rede. E uma rede significa, essa mãe precisa se ausentar um pouco dos cuidados com a casa, porque esse bebê precisa dessa mãe ali disponível. Então, se ela fica o tempo inteiro nos cuidados, e é isso, né? Tem uma casa para cuidar, e aí tem um bebê, e aí ela tem que parar de cuidar desse bebê para ir cuidar da casa. Ela não consegue estar disponível para ele. É fato. O que acontece? Muitas vezes ela não vai conseguir amamentar. Então as dificuldades já começam aí. Ela não vai conseguir... Bom, tem 4 cuidados básicos que o bebê precisa quando ele sai do útero, que é comunicação, movimento, contato e alimentação permanente. São 4 cuidados que vão sendo básicos, que ele tinha ali no útero e que ele precisaria continuar tendo aí até mais ou menos os 9 meses. Como é que essa mãe vai conseguir dar comunicação, contato, alimentação permanente, quase permanente, e movimento, porque eu vou voltando ponto a ponto, mas se ela não tem uma rede para contar, é difícil. Se ela não tiver com quem contar, dificilmente ela vai dar conta de tudo isso. E mais, muito provavelmente vai desmoronar emocionalmente, que é o que muitas vezes acontece com essas mães. Então, se a gente pensar no envolvimento emocional satisfatório da mãe bebê e para o bebê, ela nem deveria ficar muito tempo sozinha.
né, para dar assistência nessas tarefas domésticas. Se ela tiver outros filhos maiores, também para ajudar ela com os outros filhos, que também vão demandar muito dela. E a gente precisa parar de achar que isso é luxo. Deveria se tratar de uma prioridade. As mulheres que conseguem uma rede de apoio, conseguem ajuda concreta e se adaptam melhor. Conseguem passar por todo o processo do puerpério sem desmoronar emocionalmente. E isso é o que deveria acontecer com todas as mulheres. Não é o que acontece, mas deveria, né? Então, o cuidado da comunicação com o bebê. Através das palavras, do som, do olhar, da percepção da presença da mãe, do reconhecimento. Ele faz esse reconhecimento, né? Falar e conversar com o bebê é importantíssimo para a vida emocional dele. Apesar dele não entender sempre a palavra, lógico, ele não vai compreender em si as palavras, eles são fusionais, lembram? Então, eles compreendem a sua própria maneira. Portanto, sempre que possível, a mãe deve falar com o bebê tudo o que está acontecendo, seja do mundo objetivo, como do mundo emocional, dela mesmo e do bebê. Então, filhinho, tá vendo? Hoje tá frio, né? Você viu que choveu? E contando mesmo o que tá acontecendo. Se vai se ausentar, vou ali fazer um xixi, você me espera, eu tô ali, né? E contando pra ele sempre que possível, pra ele começar a captar esse entendimento. Ele vai entender. É isso, não as palavras, mas ele já vai começar essa compreensão. Ou como ela tá se sentindo, né? Bom, hoje é isso, eu não acordei muito bem, você tá vendo que eu tô mais triste hoje, mas é assim mesmo, um dia a gente tá triste, outro dia a gente não tá, outro dia a gente tá mais feliz. E contando pro bebê, os bebês têm direito de saber o que tá acontecendo. Tudo bem que eles não entendam as nossas palavras ainda, um dia eles vão entender, mas eles compreendem a maneira deles. Bom, a necessidade de contato que eu tava falando é colo mesmo, é pegar nos braços, é apertar. Eles estavam lá no útero, né? O útero é um lugar apertado, quando eles vão crescendo, vai ficando cada vez mais e mais apertadinho. E para eles não reconhecem essa imensidão que é o mundo aéreo. Aí muitas vezes, né, os pais, as mães não... eu coloco no berço, parece que tem espinho, não chora e não sei o quê. Porque para ele é um vazio, é aquela imensidão, é uma angústia terrível. Mas ele dorme tão lindo no meu colo, é onde ele sente a segurança, é onde ele se sente acolhido, confiante de que tá tudo bem. Eles precisam de colo, não vai mal acostumar um bebê no colo, eles não vão ficar mal acostumados. Quando eles começarem a engatinhar, eles vão querer explorar o mundo, fiquem tranquilas, né? Relaxem, né, mamães? Não vão querer, eles vão querer sair do colo, relaxem, assim. Mas nesse momento, eles precisam de colo, eles precisam de aconchego, aperto. Um aperto que dê segurança mesmo. Movimento. Por que do movimento? Quando a gente carregava ali no útero, não só o movimento que a gente faz, né, de andar, de sentar, de comer, como todo o movimento interno dos aparelhos digestivo, respiratório, tudo isso, todos esses ruídos, o bebê ouvia, não existia quietude, né? Não existia paralisações para o bebê. Então, quietude completa para ele é outra angústia, é outro perigo, é outra coisa desconhecida. Então, esse movimento também é outra necessidade básica para o bebê.
A alimentação permanente. Não havia espera no útero. Não havia espera para comer. Não havia espera para se alimentar. Eles não conheciam a fome, a angústia da fome, a ansiedade. É quase uma sensação de aniquilamento. Eles não sentiam isso, não sabiam o que era isso. Então, também não... quando saem, né, do útero, já começam a ter essa necessidade do sugar. Então também não é só a necessidade do leite, mas muitas vezes desse aconchego, que é junto com a necessidade de comer, é tudo isso junto. Mas a gente deveria estar disponível toda vez que ele precisasse, necessitasse, né? Toda vez que pedisse. Porque é isso, no útero não tinha espera de nada disso. Isso estava acontecendo tudo ao mesmo tempo, junto. E a gente deveria lembrar que ninguém pede aquilo que não precisa. Principalmente um bebê recém-nascido até os seus 9 meses. Eles não vão pedir se ele não precisa, né? Eles não vão chorar, eles não vão se incomodar se eles não precisam. Eles estão chorando, eles estão pedindo, é porque eles estão necessitando. Então, voltando agora só um pouquinho para finalizar também a questão do pai, que eu falei que eu ia voltar, né? De acordo com a rede, né? Que a mulher precisa, e eu acho que ele é o fundamental ali também, ou a figura paterna. Quem não tem, as mulheres que não têm um marido ou um pai presente, também são necessários, acho que uma figura que faça esse papel, essa função. Ela vão ter 2 momentos, né, fundamentais. O primeiro, que é, como eu falei, né, de amparar a mulher no início, aí, que é dessa fusão. Então, a vida cotidiana vai continuar. E as exigências mundanas também. Mas o pai é que vai estar mais nessa função aí, né? A mãe precisa estar mais livre nesse mundo mais primitivo, mais selvagem, talvez. Vou usar selvagem aí, lembrando da mulher selvagem. E o pai vai ficar nesse mais social, né? Terreno no sentido talvez das obrigações, né? No comando, né? E ele deveria aproveitar também para deixar circular ali com a mulher só as pessoas que ela também gostaria que circulasse, que fossem requeridas por ela, né? Não é tempo de discussão, e sim muito mais de observação, de contemplação sobre como as coisas vão acontecendo com a mãe e com o bebê. O pai é que vai sustentar o papel da maternagem. Não que não seja bem-vindo o pai trocar uma fralda, ajudar ali em algumas tarefas quando a mãe está muito desgastada, cansada. Claro que é bem-vindo, né? Mas é fundamental que ele esteja nesse lugar apoiando, sustentando essa mãe. Agora, já lá por volta dos 2 anos e meio, 3 anos de idade do filho, né? Que vai começar uma evolução da criança para um desprendimento dessa fusão emocional, que ela vai começar a se separar e vai começar a falar o eu, aí vai começar uma função diferente do pai, que é justamente a da separação dele com essa mãe. Porque aí é uma função mais paterna, é a função mais patriarcal, vamos dizer, né? A função da mãe tem mais a ver com essa fusão, né? Juntar.
a função do pai é de separar. E essa é uma tendência do masculino e do feminino já, né? E o homem já vai olhar para essa mulher e já vai começar a querer mais essa mulher, né? A mulher amada para ele. Vai olhar e falar, bom, essa criança não precisa mais tanto da mãe assim, então eu posso querer ela de volta para mim. Peraí, gente, né? Não precisa mais desse jeito. Esse bebê já é isso, já tá começando a falar já tá começando a ter uma autonomia, né? Já come sozinho, já saiu da fralda, já tá se virando, não precisa mais dessa mãe desse jeito. A mãe vai continuar querendo essa fusão e o pai vai começar a também olhar para esse bebê e também interagir com ele de uma forma diferente. Vai começar a querer levar ele para o ambiente social, ter um interesse mais genuíno, porque agora ele vai começar a poder conversar com esse ser, com uma outra pessoinha, né? Uma pessoa ali, vai poder interagir de uma forma separado também dessa mãe. Ele vai poder tirar dessa mãe e levar para outros ambientes, né? E quando essa mãe também não tem um marido aí, ela é bom, né? É muito importante que ela tenha alguém que faça essa função, né? É bom para ela e bom para o bebê, né? E que já não é mais um bebê aí, isso agora já começa a se tornar uma criança, né? Um bebê criança. É bom para o desenvolvimento saudável dos dois, né? Que isso aconteça. Bom, e aí quem pode desempenhar esse papel são o quê? Os avós, tios, amigos, qualquer pessoa da confiança da mãe. E aí, para finalizar, o que eu quero dizer é que, considerando então o mergulho que a gente faz, né, para dentro de nós mesmas, conhecendo esse outro eu, né, esse outro serzinho, a gente acaba se conhecendo novamente. A gente faz um mergulho na nossa alma para conhecer esse ser, e é no cuidado com esse ser, com esse filho, que tanto os pais quanto as mães acabam se conhecendo mais e se transformando. Então, não tem como a gente manter, acho que, a nossa mesma identidade, tanto pessoal quanto social. A gente se transforma. É isso.